Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Sintam-se todos beijados aí. Como é que vocês estão? Por aqui tudo ótimo. Como é que estão os preparativos aí para o Natal? Gente, muita gente perguntando assim, Dani, não vamos ter o Natal da Dani esse ano? Então, gente, nossa, eu fiquei tanta coisa aconteceu comigo que, sinceramente, eu não consegui, assim, organizar nada. Mas, claro, né, o ano passado a gente entregou também lá nas comunidades presentes e tal. Eu tô pensando, de repente, abrir aí o Pix, quem também quiser ajudar, e esse ano a gente levar novamente, né, presentes aí para as pessoas que realmente, vocês viram o primeiro ano, né, o pessoal ficou tão feliz. Me deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente poderia fazer. Pensei também, de repente, comprar esse ano cesta básica, né, talvez em vez de brinquedos. Eu sei que as crianças adoram brinquedos, mas a gente sabe também, né, que a fome dói. Então, me falem aí nos comentários o que vocês acham. A gente abre um Pix? O que a gente faz esse ano, gente? Me ajudem aí, tá bom? Mas vamos lá para a história de hoje, que é assim, Fuego no Parquinho. Dani, me chamo Alice, tenho 54 anos, fui casada por 30 anos. Recentemente tive uma decepção muito grande com meu marido. Nesses 54 anos de vida, eu nunca passei tanta vergonha igual passei recentemente. Eu já sabia que há muito tempo ele não estava batendo bem da cabeça, mas eu não imaginava que ele era capaz de fazer o que ele fez comigo e com nossos filhos. Eu sou sua seguidora há muitos anos, desde a época que você morava na Inglaterra. Tive que tomar já muito Rivotril para dar conta de ouvir as histórias que você grava. Te acho uma mulher muito porreta, você é um exemplo para nós, pela sua determinação, empoderamento. Gosto muito de ouvir seus comentários. Acho que você não tem medo de falar a verdade. Doa quem doer. Esse é um diferencial em relação a você e outras meninas que também resolveram contar histórias no YouTube. A maioria das meninas são forçadas e por conta disso acabam perdendo a credibilidade. Você é espontânea, sincera, por isso eu amo você e amo seu canal. Gosto muito também do seu irmão, acho ele um cara bem fofinho. Então, vamos lá, nossa história de hoje. Muito obrigada aí por todos os elogios e vamos lá. Dani, eu sou muito difícil para escrever. É a primeira vez que escrevo para o canal. Mas eu não poderia deixar de contar para você e para as minhas amigas Alices o que aconteceu recentemente. Eu podia imaginar passar por qualquer coisa nessa vida, inclusive já passei, mas jamais imaginar pegar meu marido na cama com outro homem. Bom, mas antes de contar, vou falar um pouquinho de mim. Nasci numa família humilde, minha mãe era empregada doméstica, meu pai porteiro de um prédio. Tenho 3 irmãos, mas só um irmão está vivo. Os outros 2 se envolveram com tráfico na comunidade e ambos foram mortos. Eles foram mortos no intervalo de 1 ano. Depois que isso aconteceu, minha mãe ficou desorientada. Então, ela começou a tomar diversos medicamentos antidepressivos, só que ela misturava com bebidas. Então, depois que meus irmãos, aconteceu isso, ela acabou virando alcoólatra. Começou a beber praticamente todos os dias. E as coisas lá em casa foram ficando péssimas. Ela parou de trabalhar e passava o dia bebendo nas bodegas que tinha na comunidade. Muitas vezes se envolvia com outros homens. Meu pai acabou descobrindo e ele acabava espancando a minha mãe. Minha mãe não tinha medo e partia para cima do meu pai. Então, lá em casa era uma guerra. Ela estava bêbada e meu pai começava a falar um monte de coisas para ela. E um dia ela simplesmente, gente, durante uma briga, pegou uma faca na gaveta da cozinha e deu no abdômen do meu pai. Nesse dia, eu achei que meu pai ia morrer de tanto sangue que ele perdeu. Por sorte, um vizinho nosso socorreu meu pai e ele foi levado direto para o centro cirúrgico. Conseguiram conter a hemorragia. E minha mãe foi presa. Ficou quase 1 mês na cadeia. Quando ela saiu, meu pai proibiu ela de entrar em casa. Ela primeiro foi para a casa de uma irmã, mas como ela não conseguiu tratar o alcoolismo, minha tia expulsou ela de lá. E minha mãe foi morar na rua. Ela estava morando na rua e se viciou em crack. Começou a se prostituir com os moradores de rua. Ela vendia o corpo dela em troca de pedra. Minha mãe chegou a pesar 40 quilos.
ela estava acabada. Só que mesmo eu tendo muita pena da situação dela, eu concordava com meu pai. Não tinha condições da minha mãe morar com a gente. Ela bebia, usava drogas. Eu tinha pena das vezes que eu via ela na rua. Mas o problema é que mesmo... É que ela não queria ajuda. Então era muito difícil. Depois de 2 anos nessa vida, ela teve pneumonia, pegou uma bactéria e acabou morrendo no hospital. Vou falar que foi até um alívio pra gente. Era muito decadente ver minha mãe na rua do jeito que ela estava. Nisso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Nessa época eu trabalhava tomando conta dos filhos de uma moradora da comunidade. À noite eu estudava, passei alguns anos trabalhando e tomando conta de crianças. Era a forma que eu ganhava meu dinheiro para poder comprar minhas coisas. Depois de um tempo eu caí na real que eu poderia fazer mais dinheiro e fui para fazer faxina. E virei faxineira na zona sul do Rio. Comecei a fazer faxina praticamente de segunda a sábado. Boa parte do dinheiro eu ganhava ficava para a empresa de faxina. E como a maioria do pessoal que eu limpava a casa gostava de mim, eles começaram a falar: Alice, não tem necessidade de você trabalhar para a empresa. Trabalha direto pra gente, você não precisa dividir o dinheiro com eles. Então, ela falou que trabalhava para um pessoal muito bem de vida e fizeram uma proposta, né? Um dos patrões dela fez uma proposta dela trabalhar fixo naquela casa. Dani, eles tinham um filho autista e essa criança se dava muito bem comigo. Quando eu chegava na casa desse casal, a criança corria para me abraçar. E raramente ele abraçava alguém. Então os pais falaram assim: ele tem realmente muito amor por você. E pediram para Alice trabalhar lá, combinaram um salário bem legal com ela, tá? Então eles gostavam muito de mim. Dona Adriana, minha patroa, sempre me presenteava com roupa, sapato, bijuteria, me dava dinheiro extra. E nesse período que eu trabalhei na casa dela, conheci Jarbas, meu marido, que se tornou meu marido. Jarbas trabalhava numa banca de revista em frente ao prédio. Todos os dias antes das 7 eu descia para pegar o jornal do meu patrão. Nessa época, gente, ela dormia no trabalho, tá? Ela tinha que ficar lá. Então ela ia na banca. Jarbas era um cara muito bacana e brincalhão. Todas as vezes que eu ia lá, ele me dava uma cantada. Só que as cantadas que ele dava era sempre uma pior que a outra. Eu achava até graça da forma que ele me cantava. No início, eu não tinha muito interesse nele. Até porque, na minha cabeça, as cantadas dele eram de brincadeira. Só que as coisas foram começando a ficar sérias. Um dia ele me chamou para ir num samba na comunidade dele e eu aceitei. E a gente começou a ficar. Depois começamos a namorar. Mas logo que a gente começou a namorar, eu pedi para ele pra gente ser discreto. Eu não queria que meus patrões soubessem que eu estava namorando Jarbas, né? E ela falou assim que preferiu manter em sigilo. Mas Jarbas, né, sempre foi boca aberta. Sempre gostou de fofoca. Então começou a contar para várias pessoas que a gente estava namorando. Um dos caras que ele contou foi pro porteiro do prédio que eu trabalhava e esse porteiro espalhou para outras pessoas do prédio que chegou até meu patrão. Meu patrão um dia pediu para eu pegar os jornais da banca do meu namorado. Gente, eu fiquei roxa de vergonha. Meu patrão começou a dar risada e disse que Jarbas já tinha espalhado para todo mundo que a gente estava namorando. Eu lembro que nesse dia eu fiquei com muita raiva dele, pois ele tinha quebrado o nosso combinado. Bom, eu fui até a banca, dei um esporro nele e falei que eu não queria mais nada com ele. Gente, ele jurou de pé junto que não tinha falado para ninguém. Mas claro que ele tinha falado, afinal todo mundo já sabia que a gente namorava. Como eu já disse, não tinha nenhum motivo para esconder o namoro, mas eu tinha pedido sigilo e não gostei dele contar para os outros. Então terminei. Dani, quando eu terminei com esse homem, ele ficou doido. Todos os dias que eu ia na banca, ele pegava um chocolate e me dava. No início eu nem aceitava. Com o tempo meu coração amoleceu e eu comecei a aceitar, mas sem voltar com ele. Um dia eu estava no trabalho e meu patrão chegou e me chamou. Disse que tinha passado na banca e Jarbas tinha chorado as pitangas com ele porque eu tinha terminado o namoro. E que estava até pensando em pedir demissão da banca, porque não aguentava me ver todos os dias aqui. E, gente, ele começou a fazer uma verdadeira campanha com o pessoal do prédio, né? Pra, tipo, dizer que ele era apaixonado por mim, essas coisas. Então, acabamos voltando.
Dani, namoramos 2 anos e depois Jarbas me chamou para morar com ele. A gente não se casou no papel. Quando eu falei com meus patrões que Jarbas tinha me chamado, eles ficaram felizes, mas ficaram preocupados. Como seria dali para frente, já que eu dormia na casa deles? Então eu conversei com o Jarbas e eu disse que eu não poderia deixar meus patrões na mão. Eu ia continuar morando na casa deles de segunda a sexta. Jarbas no início não gostou muito, mas eu disse que eu tinha uma gratidão enorme por eles e que o filho deles era muito agarrado comigo. Então eu trabalhei na casa dos meus patrões por mais 6 anos. Depois disso, meu patrão recebeu uma proposta de ir para o Kuwait. Ele trabalhava com petróleo e era uma proposta irrecusável da empresa dele. Quando ele recebeu essa proposta, ele me chamou para ir com eles. Mas eu fui sincera com eles, disse que eu amava a família deles, mas eu não poderia deixar Jarbas na mão. E eles entenderam. Ele disse que ia me dar de presente pelos anos que fiquei lá, né? Uma faculdade completa de serviço social, pois ele sabia que esse era meu sonho. Então ele pagou a faculdade completa para Alice e deixou o curso todo pago numa faculdade particular. E ainda, Dani, me deu 1 ano de salário para eu me organizar financeiramente. Isso que é patrão, hein, Alice? Dali eu comecei a fazer meu curso, estudava à noite, fazia faxinas de dia e depois eu engravidei. Me formei, engravidei novamente, arrumei um emprego como assistente social, mas mesmo assim eu não perdi o contato com eles. Eu trabalhei muitos anos com eles. Todas as vezes que eles vinham ao Brasil, eu ia visitar o filho de Dona Adriana e todas as vezes que eles vinham, o menino ficava eufórico de felicidades. Isso se mantém até hoje. Diz minha patroa que ele tem um amor platônico por mim. Dani, com 43 anos de idade, eu descobri um câncer de mama. Entrei em desespero. Quando eu descobri esse tumor, já estava grande. O médico optou em retirar uma das mamas. Durante todo o tratamento, Jarbas esteve ao meu lado, me acompanhou na quimioterapia, na minha cirurgia, tive queda de cabelo, raspei a cabeça. Graças a Deus, o tratamento foi um sucesso e eu estou curada. Só que, Dani, depois que eu retirei a mama, Jarbas simplesmente parou de me procurar na cama. Antes, a gente tinha uma vida totalmente ativa sexualmente e Jarbas raramente broxava comigo. Mas depois que eu retirei a mama, ele não conseguia mais ter ereção. E isso começou a me deixar bem frustrada e chateada. No início, eu ainda insistia para a gente ter algo, mas sempre que ele tentava, ele broxava. E com o tempo, eu percebi que não valia mais a pena ficar insistindo. Parei de ficar forçando a barra. Por orientação médica, eu ainda não podia colocar uma prótese. Então eu fiquei bem abalada de Jarbas me evitar. Mas também cheguei à conclusão que eu não ia ficar ali me rastejando para transar com ele. Só que pior do que me rejeitar foi o que aconteceu depois. Comecei a descobrir que Jarbas estava gastando meu dinheiro para pagar garotas de programa. Quando eu descobri isso, a gente teve uma briga horrível. Eu cheguei a sair de casa e ir morar na casa do meu pai. Mas aí meus filhos conversaram comigo, falaram que era para eu dar uma chance para o pai deles e eu acabei cedendo. Depois disso, Jarbas sossegou. Mas mesmo assim ele me evitava. Raramente fazia sexo comigo. Bom, Dani, eu sempre gostei muito de comprar calcinhas minúsculas para mim. Sempre tive uma bunda grande e achava bonito, sabe? Calcinha pequena. Jarbas adorava dar uns tapinhas na minha bunda quando eu usava essas calcinhas. Mas depois que eu tive o câncer, paramos de ter uma vida sexual ativa. Fiquei meio desgostosa e parei também de comprar. Só que desde criança sempre tive um zelo grande por elas. Por elas não, por tudo que ela tinha, Roupas, calcinhas, sutiã, tudo, tá? Tô coçando aqui. Mas eu comecei a sentir falta das minhas calcinhas, tá? Pensei, meu Deus, Jarbas deve estar pegando minhas calcinhas e dando pra alguma piranha dele. Só que nem perguntei nada a ele, porque ele jamais ia assumir que ele estava roubando as calcinhas para dar para alguma mulher, Mas comecei a observar. Às vezes ele chegava da rua, tirava a calça dele, eu olhava nos bolsos para ver se eu achava alguma coisa, mas eu nunca cheguei a achar nada com ele. Então eu cheguei até a pensar que eu estava ficando maluca, que eu devia ter jogado essas calcinhas em algum lugar, sei lá, e agora estava dando falta, Bom, um dia eu fui trabalhar. Cheguei no trabalho, mas eu estava passando muito mal e resolvi voltar para casa.
Quando cheguei em casa, vi que o cadeado estava trancado para dentro de casa. Aí, ela achou estranho, porque como assim? Então tinha alguém em casa, né? E ela começou a gritar, mas ninguém vinha atender. Achei estranho, abri o cadeado, entrei na ponta do pé, comecei a andar devagar, mas ouvia uns buchichinhos assim dentro de casa. A princípio eu não conseguia entender o que estavam falando, mas dava para ver o som que estava vindo do meu quarto. Eu então encostei do lado da porta e comecei a ouvir uns barulhos. E, gente, era assim, mete gostoso, vai, tá bom. E quando eu abri a porta, eu vi a cena mais escrota da minha vida. Jarbas, ele estava no quarto e um amigo dele que morava perto da nossa casa estava penetrando ele. Quando eu vi aquilo, gente, eu dei um grito. Eu perguntei que pouca vergonha era aquela. Quando o cara saiu de trás de Jarbas, todo assustado, gente, Jarbas estava com uma das minhas calcinhas na canela. Assim, lá embaixo, né? Gente, eu comecei a gritar com ele para ele sair da minha casa. Ficou só eu e Jarbas e falei que eu tinha nojo da cara dele. Que ele era uma pessoa horrorosa, que ele não tinha coragem de transar comigo porque eu tinha tirado uma mama, mas ele tinha coragem de dar o rabo para um outro macho, que isso ele não tinha nojo. Ele começou a me implorar por perdão. Disse que era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Eu falei com ele que aquilo não tinha perdão e que com certeza não era a primeira vez. Ele então me implorou para que eu não contasse nada para os nossos filhos. Eu disse que eu ia contar sim, porque não tinha como justificar nossa separação sem falar a verdade para eles. Realmente contei. Meus filhos ficaram desapontados. Um dos meus filhos parou de falar com o Jarbas por 2 meses. E o pior, Dani, eu acabei comentando a situação escrota com uma das minhas amigas e ela contou para uma outra amiga e a fofoca se espalhou. Muita gente ficou sabendo que eu peguei Jarbas na cama com outro homem. Ele virou assunto principal lá no bairro. Depois desse ocorrido, minha vida mudou. Eu saí de casa, fui morar com meu pai e ajudar a cuidar dele que está com Alzheimer. Vou colocar meu implante no início do ano que vem. Depois que colocar, tenho esperança de arrumar uma pessoa legal para minha vida, já que muitas vezes eu me senti carente. Mas se eu também não arrumar, tá ótimo. Já sou eternamente grata por ter sido curada. Bom, Jarbas já tentou se desculpar comigo inúmeras vezes. Eu já deixei claro para ele que o nosso tempo acabou. Desejo que ele seja feliz, porém longe de mim. Meu Deus! Você sabe que a minha mãe, ela me contava uma história. Isso assim, né, gente? Vamos falar anos 80, né? Minha mãe me contava uma história que uma amiga dela, uma vez, aconteceu praticamente isso. A mulher viajou, né? E no meio do caminho aconteceu alguma coisa que ela voltou. E quando ela voltou, gente, ela pegou o marido dela na cama com outro homem. E mamãe, ela contava isso assim, rindo, porque parece, assim, tudo na hora, né, gente, é horrível. Mas é que a mulher, depois até a própria mulher contava isso rindo. Porque, gente, ela contou que ela tinha pego o marido dela com outro homem. E esse homem passando uma pena, assim, né? Lá no orifício dele. Vocês imaginam a situação. Gente, a gente ri assim, mas eu imagino a situação que você passou. Até porque, igual você falou, teve a situação do câncer de mama, teve a situação de você perder seu seio e a situação dele não querer nada com você, né? Então, igual você falou, poxa, ele não queria nada comigo e foi lá pra cama com um homem, né? Então, assim, não sentia tesão comigo, mas sentia tesão lá, usando minha calcinha e dando pro outro. É, amiga, eu não sei nem o que te falar. Bom, também não tem muito o que te falar. Você já terminou, já saiu de casa, já tá aí com seu pai. Graças a Deus, vamos ali ao principal da sua história. Você está curada, né? E a partir do momento que você está curada, Deus te deu mais uma chance ali para você ser feliz, né? Tenho certeza que você deve ter sido feliz com Jarbas em muitos momentos aí da sua vida, mas infelizmente ele cagou aí no final, né? Do relacionamento de vocês. E eu espero de coração que, como você mesma disse, né? Mesmo que você não encontre ninguém, né? A gente sabe que todo mundo quer ter uma pessoa legal para dividir a vida,
né, para passear, né? Os filhos crescem, cada um vai cuidar da sua vida. Então, mesmo que você não tenha esta pessoa, você já é muito agradecida a Deus de ter, né, te curado ali do seu câncer. Tenho certeza que isso aí é algo maravilhoso para você, é algo que realmente vai fazer toda a diferença, né? Já faz toda a diferença na sua vida. Deus te dando a chance de você estar aqui novamente. E Jarbas, né, gente, foi muito canalha, né? Levar um cara para dentro da sua casa, transar em cima da sua cama. Eu já acho uma falta de respeito danada o que ele fez. Aí a falta de respeito fica multiplicada a partir do momento que leva ali pro seu lar, né, pra sua cama e faz tudo isso ali. É horrível. Mas obrigada por ter dividido sua história pra gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.